Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da diferença entre vida eterna e reino e ainda continuando naquele subtema sobre o tribunal de Cristo. Nós já falamos algumas coisas em alguns vídeos passados e vamos continuar então da onde havíamos parado. Nós vimos a diferença do termo tronos e bema, vimos também a ocasião em que se dará o tribunal de Cristo, Comentamos, ainda que de maneira bem resumida, acerca da diferença do tribunal de Cristo, do trono branco, do trono da glória que julgará as nações, do juízo sobre as 12 tribos de Israel e do juízo do mundo e dos anjos, que será exercido pelos santos vencedores. E por fim também do julgamento dos incrédulos no grande trono branco. Hoje nós vamos continuar ainda vendo, ligado ao assunto do tribunal de Cristo, que esse juízo que será exercido apenas, como vimos aqui, sobre os que pertencem ao Senhor, quem será o juiz nesse tribunal? Bom, já deixa claramente implícito que o juiz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra tribunal de Cristo, ou bema de Cristo, significa aquele lugar, aquela plataforma onde o pai de família se colocava para julgar apenas os que pertenciam à sua casa. É muito importante que nós façamos diferença entre essas coisas para que nós não sejamos enganados ao comentar ou ler as passagens bíblicas. Eu queria dizer a todos os irmãos que têm feito perguntas, aos que têm colocado comentários, que os comentários de vocês, os que forem devidamente claros nas suas perguntas, eu deixarei para responder em vídeos que estarei preparando sobre perguntas e respostas, tá bom? Mas vamos continuar aqui então. Quem será o juiz? Nós já vimos, que há uma diferença, entre tronos e bema. O tribunal de Cristo é o bema de Cristo, o lugar de recompensa ou disciplina, que será aplicado aos que pertencem ao Senhor. Vimos a ocasião em que se dará o tribunal de Cristo, que é o dia de Cristo, que se estende desde a sua parousia nas nuvens até o fim do milênio. E agora nós estamos vendo o segundo item, o justo juiz, o Senhor Jesus. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 9, tem um texto do apóstolo Tiago escrevendo aos cristãos judeus da dispersão. E ele diz, no capítulo 5, versículo 9, eis que o juiz está à porta. Há um falso ensino que é falado aos cristãos, colocado de forma didática aos cristãos, como um ensino propagado, que diz que já que todo cristão creu em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, conforme Romanos 8, versículo 1, então é dito que não haverá nenhum tipo de julgamento mais sobre os cristãos. Sim, no que diz respeito ao julgamento para decidir vida eterna ou condenação eterna, todo cristão está isento. Mas ainda haverá julgamento futuro sobre os cristãos para decidir não sobre a sua condição eterna, mas sobre a sua posição com respeito ao galardão. Isso nós já falamos em vídeos passados aqui, dos 2 primeiros vídeos falando do Tribunal de Cristo, já esclareci esse assunto. Então eu peço que você assista com bastante cuidado eles para que possa entender. Vamos continuar então. Conforme vemos, Tiago capítulo 5, versículo 9, diz que Cristo será juiz sobre o seu povo. Eis que o juiz está à porta. Então, apesar da posição eterna já ter sido definida, quando nós cremos em Cristo, nosso destino eterno já foi garantido, o destino com respeito ao galardão e à herança do reino no milênio, não. Esse ainda aguarda o julgamento daquele dia. Paulo, nas últimas horas de sua vida,
pressentindo em seu espírito que a hora de sua partida estava próxima, assim se expressou em 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aqui Paulo diz que o Senhor Jesus, seu Salvador, é também o justo juiz. Esse título dado ao Senhor é usado em íntima ligação com o tipo de vida que Paulo havia vivido. Ele relaciona, Jesus como juiz, com o fato dele ter combatido o combate, completado a carreira e guardado a fé. Por essa razão é que lhe foi prometido pelo próprio Senhor a coroa da justiça. A coroa da justiça é a coroa que o Senhor prometeu àqueles que lutaram e combateram um bom combate, sem infringir as regras da luta. Paulo se coloca aqui como aquele que cumpriu essa meta. Então agora ele diz que o Senhor, o reto juiz, o justo juiz, dará a ele essa coroa naquele dia. Em outras passagens do Novo Testamento encontramos referência ao Senhor Jesus como juiz, pois ele mesmo afirmou em João 5:22, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o juízo. O apóstolo Pedro disse que Cristo é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, em Atos 10, versículo 42. E no texto citado acima, Tiago, o texto que nós citamos no começo do vídeo, Tiago usa esse título para o Filho de Deus em relação com a sua vinda, a sua parousia. No versículo 8 de Tiago 5, ele fala que a parousia do Senhor Jesus, ou a parousia do Senhor Jesus, está próxima, está já para acontecer. E aí ele diz que o juiz está à porta. Ele liga o julgamento ao tempo da parousia, o que significa, como nós vimos em vídeo passado, que esse tribunal se iniciará na parousia de Cristo nas nuvens para definir se os cristãos participarão ou não do prêmio do milênio. Não é questão de vida eterna ou condenação eterna que está sendo julgado ali. Ali já é para aquele que pertence ao Senhor. Mas se ele irá ou não ter galardão, isso é outra história. Agora veja, irmão, que interessante como é que o apóstolo Tiago liga o tempo do julgamento, onde o Senhor vem como juiz para o seu povo, com a parousia, ou seja, as coisas se darão ao mesmo tempo. A parousia de Cristo até as nuvens é também o tempo do tribunal de Cristo sobre os que pertencem a ele. E ao mencionar que o juiz está à porta, Tiago adverte aos irmãos com as palavras: não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. É óbvio que Tiago não está falando da condenação eterna, mas ele está falando de uma condenação, de algo que será requerido dos cristãos e que, se não for guardado, tais cristãos, sim, serão réus, não de juízo eterno, mas de juízo no tribunal de Cristo, se eles se queixarem uns dos outros. E aqui, irmão, e aqui, minha irmã, e você, ou qualquer um que esteja aí me assistindo do outro lado, nós às vezes pensamos que os grandes pecados são o principal problema para que nós venhamos a comparecer diante do Senhor aquele dia. Mas aqui o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito, está dizendo que as queixas serão um grande empecilho. As queixas dos irmãos uns aos outros são em si, constituem-se em si mesmo um grande empecilho para que nós possamos ser aprovados no tribunal de Cristo, quando o Senhor vier como justo juiz para dar galardão ou punição aos que pertencem a Ele. Então Tiago adverte
que nós não devemos queixar-nos uns dos outros, para não sermos condenados nesse juízo dispensacional. Por quê? Porque o juiz está à porta. Sabendo nós que a parousia do Senhor Jesus está próxima, devemos evitar julgar uns aos outros. Porque, como o Senhor Jesus disse, com a medida em que medirdes, sereis medidos. Eu não devo fazer um juízo hipócrita sobre alguém. Claro que Cristo não está condenando qualquer tipo de juízo que se faça, que há necessidade de julgar as coisas entre o povo de Deus muitas vezes. O que ele está dizendo é que eu não devo me colocar como alguém que se preocupa em julgar o meu irmão sem ter julgado a mim mesmo primeiro. Porque o próprio texto de Mateus 7 diz que é válido que eu tente ajudar o meu irmão desde que eu tenha primeiro procurado me ajudar. Procurado resolver o que há de problema em mim, para depois, com justiça e mansidão, tentar ajudar o meu próximo, o meu irmão. Porque ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. E então você vai enxergar melhor para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então ele não proibiu você julgar. Mas ele proibiu que nós nos queixemos, que nós murmuremos uns contra os outros, que nós, como uma vida egocêntrica, todo aquele que é egocêntrico, ele tem essa característica, ele enxerga muito fácil o erro nos outros e esquece do erro que há em si mesmo. E por causa disso, por conta dessas coisas, é perigoso que nós venhamos a perder o galardão no tribunal de Cristo, na parousia do Senhor, quando ele vier como juiz. É Tiago que liga a vinda do Senhor que está próxima com o juiz estando à porta. Vinda, parousia, a descida dele aos céus, até as nuvens, com o julgamento sobre o seu povo. Certamente, Tiago não estava falando da condenação eterna, é o que nós falamos aqui, né? Reservada para os ímpios. Tiago se referia ao tribunal de Cristo, onde ele, Cristo, se assentará como juiz para julgar ao seu povo. O Senhor Jesus, ao falar sobre os servos que trabalham para ele, realizando obras em seu nome sem consultar sua vontade, fez referência também à sua pessoa como juiz. Esse é um versículo muito mal compreendido no meio dos cristãos, o versículo que vai ser citado aqui pelo nosso irmão Delcio. Mateus 7, 22. Eu vou até abrir aqui para ler, porque é um versículo muito mal interpretado. E não é à toa que o nosso irmão Watchman dizia que o Evangelho de Mateus é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse. Além de ser mal interpretado, muitas vezes a passagem de Mateus 7 é confundida com outra, que é bem parecida com ela. Então, conforme nós vimos aqui, o tribunal de Cristo será o lugar onde Cristo, como justo juiz, se assentará para julgar os seus, segundo as obras de justiça que cada um fez. Paulo, dizendo que o Senhor, como justo juiz, daria a ele a coroa da justiça, está querendo dizer que ele lutou segundo as normas e não infringiu nenhum dos requisitos do Senhor. Ele, por fim, foi achado digno de receber essa coroa. Depois, nós vimos aqui que Tiago diz que a parousia do Senhor está perto e, portanto, nós devemos evitar o comportamento hipócrita de julgarmos nossos irmãos, de criticarmos os irmãos sem primeiro tratar conosco mesmo. Por quê? Porque com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos, disse o Senhor Jesus. Então, já que esse Senhor Jesus, o justo juiz, a parousia dele, a descida dele do céu às nuvens está próxima, onde ele vai estabelecer seu tribunal, então eu tenho que temer ficar julgando os meus irmãos conforme esse dia se aproxima, porque com o critério que eu julguei, eu serei julgado lá. E essa murmuração e essa queixa com relação aos irmãos se tornará um empecilho
Um sério problema para muitos filhos de Deus, quando eles descobrirem que com a medida severa que eles julgaram, eles agora, diante daquele trono, estão sendo tratados pelo Senhor. Eles irão descobrir isso naquele dia. Então nós devemos cuidar desse problema na nossa vida. O problema de criticar os outros e não tratar a nós mesmos. Porque na parousia de Cristo, ele vem como juiz. Tiago liga a parousia do Senhor que está próxima ao juiz está nas portas, o que indica, como nós vimos em outros vídeos, que é na parousia que se iniciará o tribunal de Cristo. Agora, nesse tribunal, conforme o irmão Delcio diz aqui também no comentário dele nesse pequeno livreto, o Senhor também vai tratar com muitos que fizeram obras em seu nome. Mateus capítulo 7, versículo 22, que é esse versículo que, como eu disse, é muito mal compreendido no meio do povo de Deus, diz o seguinte. Eu vou começar no 21 para pegar melhor o contexto. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Todo mundo pensa que aqui está se falando de falsos cristãos, porque o Senhor diz, nunca vos conheci. Ô meu querido e amado irmão, falso cristão podendo fazer milagre em nome de Jesus? Podendo expulsar demônio em nome de Jesus? Você lembra dos filhos de Seva, em Atos 19? Quando eles foram tentar expulsar aquele demônio em nome de Jesus, sem ter relacionamento pessoal com o Senhor, sem ter sido salvo por Cristo, sem pertencer genuinamente a Cristo, eles disseram ao demônio, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha que interessante. Quer dizer, não é o Senhor Jesus, nosso Senhor. É o Jesus que Paulo prega. Você se lembra o que o demônio disse? Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Não, irmão, esse texto aqui não está falando de falso crente, não. Mesmo porque o Sermão do Monte não foi direcionado a incrédulos. Esse é o grande problema da maioria dos cristãos quando lê o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi dito por Jesus aos seus discípulos. São as normas de Cristo para a constituição do reino dos céus. Então, a quem ele vai dizer nunca vos conheci? Àqueles que chamam-no de Senhor. O fato de chamarem ele de Senhor e dele não negar, dizendo eu não sou Senhor de vocês, note que o Senhor Jesus não disse eu não sou Senhor de vocês. Note que Cristo não disse que eles não fizeram de fato essas obras. Cristo não nega que eles fizeram as obras, porque eles fizeram de fato. E Cristo não diz que eles estão mentindo quando eles chamam Jesus de Senhor, porque eles pertencem ao Senhor. Cristo está falando aqui com pessoas salvas, pessoas que pertencem a Ele, que fizeram obras no nome dEle, que expulsaram demônios, profetizaram e curaram no nome dEle. O dom de cura, dom do Espírito Santo, autoridade sobre demônios que o Senhor prometeu a todos que creem em seu nome. Marcos 16 diz que esses sinais seguiriam os que creem. Então como é que eu posso dizer que essas pessoas aqui não creram? Se Marcos 16 está dizendo que o sinal segue os que creram. Os que creram é que expulsam demônios, os que creem é que profetizam, os que creem é que fazem curas. Então aqui são pessoas que creem. Senão, Marcos 16 então está errado. E não está errado. O Senhor prometeu dons de curar, de profetizar
e autoridade sobre os demônios para quem pertence a ele. Tanto é que Atos 19, como eu falei, quando aqueles judeus foram expulsar o demônio em nome de Jesus, sem pertencer a Jesus, apanharam. E feridos e desnudos fugiram. Está escrito lá. Então esses daqui pertencem ao Senhor. Aí você fala, mas então por que Jesus diz não vos conheço? Esse é o problema de você ler uma tradução da Bíblia em português e achar que você já entendeu o que está no texto grego. Porque no texto grego você pode consultar, por exemplo, se você pegar um dicionário básico de grego como o Vine, né? Ótimo dicionário, mas ainda assim não é um dicionário tão complexo, mas já serve para ajudar você nesse problema. Ou os comentários do Dean Alford, do texto grego, você vai ver que aqui, a expressão usada, não vos conheço, o verbo conhecer, aqui em grego é gnosko. Certo? Então, quando ele diz não vos conheço, o que ele quer dizer é não tive relacionamento pessoal com o que vocês fizeram. Então aqui, porque a palavra gnosko, nesse sentido, significa ter intimidade. Ser íntimo de alguém. Olha, veja, o Senhor não está dizendo que essas pessoas não pertencem a Ele. Não. Eles fizeram milagres em nome de Jesus, coisa que só os que creem podem fazer, de acordo com Marcos. Eles chamam Jesus de Senhor e Jesus não nega que é Senhor deles, que os comprou como Senhor. Certo? E outra, Atos 19 mostra que se alguém não pertencendo ao Senhor for tentar fazer o que eles fizeram, não vai terminar muito bem. Então aqui está falando, e outro contexto, e o quarto item aqui que a gente tem que notar. Né? Mateus 5-7, o Sermão do Monte não é direcionado a incrédulos. É direcionado aos que estão seguindo o Senhor. Os seus discípulos que se aproximaram para ouvir os seus ensinamentos. Os que pertencem a Ele. É para esses que Jesus está falando o Sermão do Monte. Então você tem que ver que aqui são pessoas salvas. Primeiro, porque realizam sinais que Marcos 16 diz que seriam sinais que seguiriam os que creem. Segundo, porque Jesus não nega que é Senhor deles. Terceiro, Atos 19 deixa claro o que aconteceu quando aqueles que não pertenciam a Jesus foram tentar tratar com os poderes das trevas em nome de Jesus. Não funciona. E quarto, esse sermão é pregado aos que estão ouvindo os ensinamentos de Cristo, seus discípulos que o seguem. Vendo Jesus as multidões, diz Mateus 5, onde começa o sermão, subiu ao monte e se aproximaram dele os seus discípulos. E ele abriu a sua boca e os ensinava. São os que pertencem ao Senhor. É para aqueles que pertencem. É para aqueles que são obreiros do Senhor. Ah, mas Jesus falou, não vos conheço. Tá, mas o termo não vos conheço, o verbo conhecer, gnosko, significa ter relacionamento íntimo de modo a aprovar o que é feito. Então esse versículo poderia ser traduzido, não aprovei o que vocês fizeram. Isso não quer dizer que eles não pertencem ao Senhor. Significa que, embora eles pertençam ao Senhor, o que eles fizeram não foi do agrado do Senhor. Porque é possível curar, é possível expulsar demônio, é possível profetizar e não está fazendo de acordo com a direção do Senhor. Essa é a surpresa que vai cair sobre muitos naquele dia. E aí o Senhor diz uma outra coisa. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O termo iniquidade é diferente do termo pecado. Amartia, pecado em grego, né, significa errar o alvo. E João diz que o pecado, João definindo o ato pecaminoso, diz que o pecado é a transgressão da lei. Agora, iniquidade, que é o termo anomia, significa sair das regras. Ilegalidade significa que você não tem autorização para fazer algo e você faz.
significa que você não foi ordenado a fazer aquilo e você fez por presunção. Você fez fora da ordem direta. Você fez algo que pode ser até bom, mas que não era a vontade do rei para você. Iniquidade é um termo muito abrangente. Pecado diz respeito ao quebrar da lei moral de Deus, ao que é contrário à santidade, ao que é contrário ao amor, à justiça. Agora, iniquidade não necessariamente é algo pecaminoso. A iniquidade, a ilegalidade, a anomia, é você fazer até mesmo coisas boas, mas sem ser de acordo com a vontade de Deus para você. É algo iníquo. É algo que quebrou a ordem do rei na sua vida. Eu e você, se pertencemos ao Senhor, o Senhor tem ordens. Ele tem exigências sobre os seus servos. E se nós não cumprimos em obediência estrita ao que Ele, na íntima comunhão conosco, fala, porque isso que o termo gnóstico sugere, não vos conheço, conheceria significa ter intimidade e aprovação em uma determinada experiência. Se ele não pode ser íntimo e aprovar o que eu estou fazendo, ainda que o que eu esteja fazendo seja bom, não foi o que ele mandou fazer. Então isso é iniquidade, embora possa não ser pecaminoso. Você consegue me entender? Expulsar demônio não é pecado. É algo muito bom. Profetizar, de acordo com a Bíblia, edifica. Não é verdade? Realizar curas ou falar em línguas são coisas lícitas na edificação da igreja. Mas se eu faço fora da comunhão e da aprovação do Senhor Jesus, ele considera isso iniquidade, anomia. Infringiu o limite que ele tinha estabelecido para mim. Portanto, eu e você, irmão, tenhamos cuidado. Não basta fazer as coisas para Deus. Por isso que o nosso irmão Watmani também falava, a maior obra não é a que você faz para Deus, é a que Deus faz em você e através de você. Que Cristo possa dizer para nós que nos conhece nesse sentido de gnóstico, que tem intimidade conosco, que aprova o nosso serviço. Porque o único serviço que ele aprova é o que provém da comunhão com ele. Por isso que se você lê lá no Evangelho de Marcos, quando diz que Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, né, para o seguir, o texto lá coloca, são este o nome dos 12 que ele chamou para estarem com ele e para os enviar. Veja que o enviar vem depois. Primeiro é dito para estarem com ele e então os enviar. Ninguém pode servir a Deus ou trabalhar para Deus sem que Deus tenha trabalhado nele primeiro. Que tudo que nós façamos ao Senhor seja fruto de comunhão com ele. Porque do contrário, ainda que não seja pecaminoso o que eu estou fazendo, pode ser contra as regras que ele estabeleceu para mim. Ele tem mandamentos precisos, não só gerais, mas mandamentos específicos e demandas e exigências específicas para cada um de nós. E se eu não fizer o que ele ordena, o que eu faço é iniquidade. Não aprovei o que vocês fizeram. Não é que eles não eram salvos. Pelos 4 itens que nós já mencionamos, essas pessoas aqui são salvas. Fizeram coisas no nome do Senhor, mas não puderam ser aprovadas por ele. Nosso irmão Delcio continua aqui, comentando agora. Nessa passagem, né, de Mateus 7, 22, onde esses servos do Senhor se colocam diante dele falando, não temos feito em teu nome. Nesta passagem, nosso Senhor mencionou o tribunal e o juiz. Ele disse naquele dia, dando a entender um dia específico e já conhecido dos seus discípulos. Disse também, muitos me dirão,
deixando claro que ele mesmo examinará as obras dos seus servos, na capacidade de justo juiz. Na parábola dos talentos, Jesus fez referência a esse acontecimento ao dizer: depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse versículo que diz: depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles, está em Mateus 25, 19, né, conforme a gente já viu aqui, quando ele fala da parábola dos talentos. Concluímos este capítulo lembrando uma passagem da carta aos Hebreus. Estas palavras não deixam qualquer sombra de dúvida de que o Senhor Jesus é o juiz e que ele, como tal, um dia julgará o seu povo. Hebreus 10, versículo 30, que diz: o Senhor, falando aos Hebreus, lembre-se do contexto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não é escrita para incrédulos. A carta aos Hebreus também é escrita para quem já pertence ao Senhor. E não só pertence ao Senhor, mas cristãos adiantados, cristãos antigos, cristãos veteranos que estavam em perigo de apostasia. Para esses, o autor aos Hebreus, que eu acredito ser Lucas, ainda que ditado por Paulo, não vou ficar aqui defendendo porque eu creio dessa forma, não só eu, muitos irmãos acreditam também. Mas esse autor inspirado, sendo Paulo, Lucas ou quem quer que seja que escreveu, diz: o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10, versículo 30. Não julgará só os incrédulos, para definir o estado eterno de condenação, mas julgará o seu povo, aqueles que estão debaixo da aliança da graça, do sangue da expiação. Então, que isso sirva de advertência para nós, amado e querido irmão, ou você, sendo ou não cristão, que esteja me ouvindo aí, se você não pertence ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Porque o que resta para você, se não pertence ao Senhor, é o grande trono branco do juízo final sobre aqueles que serão julgados e sentenciados à morte eterna. E se você já pertence ao Senhor, empenhe-se por servi-lo de acordo com as regras que na comunhão íntima que ele deseja ter com você, ele mesmo demonstra, à luz da palavra e pelo guiar do Espírito, que você deve fazer. Porque do contrário, ainda que você faça coisas boas, não pecaminosas, coisas até bíblicas, mas por ele naquele dia, se a motivação não for correta, se houver alguma coisa da carne ainda, alguma jactância, se houver algum motivo não puro por trás, o justo juiz que tem olhos como chama de fogo está olhando. E ele vai dizer para você: não aprovei o que você fez. Não tive relacionamento íntimo com nada que você fez e eu não aprovo. Ainda que você tenha feito, e tenha feito no meu nome, não aprovo. Apartai-o de mim. Aparte-se de mim. Você que praticou a iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, a fim de que nós não sejamos encontrados nessa condição. Que Ele fale ao nosso coração e nos encoraje. Então nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do item as pessoas que serão julgadas, os cristãos. E vamos também tocar no assunto do julgamento dos cristãos no Tribunal de Cristo, mas fazendo também um parêntese para falar do juízo do Senhor sobre os cristãos ainda nessa vida. Falando um pouquinho mais, ainda que não de forma tão extensa, mas um pouco mais a respeito do pecado para a morte. Sobre esse item, eu vi que tem um dos inscritos aqui do canal, que, se eu não me engano, é o amado irmão Dan Moreno. Eu não li ainda todo o comentário dele, é um comentário extenso, que ele, acho que publicou no último vídeo que foi gravado, aqui da série. Mas logo de início eu percebi que talvez, ao meu ver, tenha ali um problema para compreender o que eu tentei dizer.
quando falei do pecado para a morte. Eu vou responder aqui parcialmente, mas eu vou deixar as respostas para as coisas que ele perguntou ali para a série do Perguntas e Respostas, aqui da playlist Perguntas e Respostas. As que eu ver, né, que são relevantes para serem respondidas. Porque algumas coisas, eu não li tudo, mas parece que algumas coisas são confusão mesmo na interpretação do meu amado irmão. Por exemplo, ele diz que, eu vou aproveitar para comentar aqui, o pecado para a morte, pelo que ele diz, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu digo para qualquer pessoa que tem esse tipo de opinião, aonde que está isso na Bíblia? Eu faço essa pergunta, onde que na Bíblia está de forma clara, revelada, que o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pecado para a morte nós vamos ver no vídeo futuro aqui, mas só vou responder, porque eu achei importante já colocar, já que eu disse, já citei essa questão aqui. Pecado para a morte é algo cometido por cristão. Não é cometido por alguém que não tem a vida de Deus. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que Cristo disse que não tem perdão. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem o Espírito Santo e não tem a vida eterna. É réu de juízo eterno e está perdido para sempre. Nunca haverá perdão para tal pessoa. Só que lá na primeira epístola de João, quando João fala do pecado para a morte, ele fala que quem está cometendo o pecado para a morte é um irmão. Ora, se é cristão que está cometendo pecado para a morte, então é pessoa que tem o Espírito Santo e tem a vida de Deus. Senão, como é que pode ser irmão? Se João tivesse dito, se alguém vir alguém que foi seu irmão e não é mais, por estar cometendo pecado para a morte, eu poderia dizer que o pecado para a morte é um pecado imperdoável, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tal pessoa não é mais meu irmão por ter cometido o pecado para a morte. Mas João está dizendo que quem cometeu o pecado para a morte ali é irmão. E eu não devo orar por esse irmão, porque Deus vai recolhê-lo. É muito simples. Se é meu irmão, como é que pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo? Se a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Então a pessoa não tem mais o Espírito Santo e não tem mais a vida de Deus sendo algo como disponível a ela. Então quem cometeu pecado para a morte, João diz que é meu irmão. Se é meu irmão, tem o Espírito Santo, tem a vida de Deus. Então, meu amado irmão Dan Moreno, esse ponto, a gente precisa estar claro disso, meu irmão. Não tem uma só porção da Bíblia que de forma clara indique que quando João falou de pecado para a morte, ele falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse que eu não devo orar por essa pessoa, porque Deus não vai ouvir essa oração, é claro. Ele vai ceifar a vida dessa pessoa, como ele fez quando Jeremias foi tentar interceder pelo povo de Israel, o povo de Deus. E Deus falou, eu não vou ouvir a oração. Ainda, depois também, para Ezequiel, ele falou, ainda que Daniel, Noé e Jó se colocassem diante de mim, eles salvariam só a si mesmos. Esse povo vai ser julgado. E não era povo de Deus? Aquele povo que ia ser tocado lá não era povo de Deus? Era povo de Deus. Mas ia ser ceifado pelo Senhor, debaixo do juízo. Então, no Novo Testamento, o pecado para a morte não é um pecado cometido por alguém que blasfemou contra o Espírito Santo, porque se alguém que blasfemou contra o Espírito Santo não tem mais perdão, ele não tem o Espírito Santo, ele não é meu irmão. Agora, João diz que quem está cometendo o pecado é meu irmão. É meu irmão. Então ele ainda tem a vida eterna. E outra, se o fato dele cometer pecado para a morte fosse morte eterna, então a obra de Cristo não é suficiente para poupar a condição eterna desse irmão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa. Não tem nada a ver com o pecado para a morte. A morte ali não é a morte eterna. A prova disso é que quem está cometendo esse pecado é
um irmão. Continua sendo filho de Deus, porque senão João falaria, aquele que foi irmão até cometeu o pecado para a morte. Então que isso fique claro. As outras perguntas que ele colocou, eu vou responder, como eu falei, as que eu achar relevante, que são merecedoras de resposta, porque pelo que eu vi por cima tem muita coisa que é confuso apenas. Confusão, e são confusões que eu acho que só poderiam ser aclaradas se fosse numa conversa pessoal, né? Não daria para responder tudo em detalhes aqui por vídeos. Agora eu queria falar uma outra coisa. A partir de agora, os comentários que eu não achar que são que podem contribuir para o canal, eles serão apagados. Por que eu digo isso? Não estou falando isso porque eu quero que só fique aqui comentários que elogiam as coisas que nós temos falado. Não é isso. O problema não é esse. O problema, primeiro, é que como eu vi por cima, não li tudo ainda, mas eu vi por cima o comentário do irmão Dan Moreno e as respostas da irmã Marineide. Parece que ali começou a surgir um princípio de discussão e até de uma falta de um certo respeito um pelo outro, ao meu ver. Meus queridos irmãos, vocês são filhos do Senhor e para mim é um pouco triste que a coisa tenha chegado nesse nível. Então, discussões de irmãos brigando ou começando a querer até se ofender, aqui não vai ser admitido. Para que isso não ocorra, esse tipo de coisa vai ser apagado. E um outro motivo, comentários que estiverem cheios de dúvidas e confusão, e até um certo princípio de desrespeito pelo que está sendo falado, pela forma que se diz, também vão ser apagados. Por quê? Porque os assuntos que eu falo aqui são assuntos sérios, assuntos profundos, que eu procuro embasar na palavra de Deus. Só que tem coisas que eu já venho falando em um vídeo, que se você não assistir todos os outros que veio antes, você não vai entender mesmo. Aí você pega o vídeo, o assunto, pega a coisa já pela metade ou no final, não entende tudo que foi falado até agora e sai falando as confusões da sua cabeça. Da sua, eu estou falando aqui, não é para os dois irmãos, é qualquer um que tiver nesse tipo de condição. Porque não é a primeira vez que isso ocorre. Vem pessoas aqui, escreve coisas assim confusas. E afirmando coisas que você vê que é pura confusão doutrinária. Aí a confusão dela, chega um outro irmão indouto, que também não se deu o trabalho de poder pegar o vídeo lá em cima e vir assistindo devagarzinho, e aquela confusão que ela colocou nos comentários ajuda a confundir a cabeça dele também. Então não é para isso que nós estamos aqui. Se você estiver confuso, não estiver entendendo o que está sendo dito, por favor, eu vou deixar um caminho para você. Escreva no meu e-mail e escreva no meu WhatsApp. Se eu ver que é possível responder, que você tem respeito, moderação e também temor a Deus, eu vou responder. Se não, eu não vou perder meu tempo. Há pessoas que são inconvenientes, elas não merecem resposta. Porque elas não estão querendo ser edificadas nem aprender, estão querendo apenas discutir, e isso não... Discutir por discutir é perda de tempo. E é coisa de pessoas, como diz Paulo, que já estão reprovadas em seus próprios raciocínios. São pessoas condenadas num estado em que se encontram e que por elas só cabe orar, porque não vai levar a nada a discutir. Elas não querem aprender, elas querem se jactanciar na carne e te levar na carne para jactanciar-se também. Então não é esse o tipo de espírito aqui do canal. Se houver comentários desse tipo de natureza, para desinformação, para calúnia ou difamação, vão ser apagados. Se houver discussões com falta de respeito, o princípio de falta de respeito, vão ser apagados. Não vão ser mantidos aqui. Você pode até comentar discordando. Ó, irmão, não concordo com isso. Mas tenha respeito, não concordo com isso. Eu gostaria, de modo sincero, que você me respondesse. Bom, aí eu vou deixar
Aí fica, não é para ter comentário só de quem concorda, mas você tem que ter moderação e respeito. Tem que discordar do assunto sabendo respeitar. Agora, se eu ver que tem princípio de briga, de rixa, de desrespeito, vai ser apagado. Então é isso. Tá? Esse é o aviso que eu deixo. Eu fico um pouco triste de ver que a discussão no último vídeo foi uma coisa que pendeu um pouco para isso, né? Os dois irmãos conversando ali ficou infelizmente desse jeito. Então por causa disso eu estou tomando essa medida, tá bom? Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos aqui do canal. Peço as orações, a cooperação de cada um e espero que eu tenha me colocado aqui de forma clara, né? Que tenha ficado claro o que eu disse. Não estou querendo ter elogios aos vídeos. Você pode discordar, mas só vai ficar a sua discordância também aqui registrada se ela for com respeito e se não for uma coisa que eu veja que está querendo só produzir confusão e esse tipo de coisa, entendeu? Se for para produzir confusão, se for para ter desrespeito, vai ser cortado. É melhor você me escrever no e-mail, que aí eu vejo se eu te respondo ou não, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.